Mais uma vez, boa noite a todos. É com muita alegria que nós estamos aqui hoje para refletir e aprendermos juntos um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus, que nos fortalece e nos auxilia no caminhar. E tudo que nós estudarmos aqui, não é? Os ouvidos mais próximos são os de que a gente está falando, né? Esses são os meus, o mais próximo, que estão aqui para ouvir tudo isso que nós vamos estudar hoje. Então, todos nós estamos em aprendizado. Hoje o trabalho é a respeito de justiça e providência divina. E para que a gente possa falar de justiça, aqui na Terra, né, na matéria, nós nos lembramos aí de justiça, nos recordamos aí de tribunal, onde tem uma pessoa que julga o nosso caso, né, a nossa situação. Então, lá tem os juízes e que fazem esse julgamento. E como que será que funciona essa questão da justiça, mas de Deus? Então, vamos ver aqui como que funciona. No livro Ação e Reação, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz, tem o prefácio, que foi escrito por Emmanuel. E nesse prefácio, Emmanuel, ele fala que de um eminente criminalista, ele fala assim: von List, eminente criminalista dos tempos modernos, observa que o Estado, em sua expressão de organismo superior, e excetuando-se, como é claro, os grupos criminosos, que por vezes transitoriamente o arrastam a funestos abusos de poder, não prescinde da pena, a fim de sustentar a ordem jurídica. A necessidade da conservação do próprio Estado justifica a pena. Então ele traz aqui para a gente, Emmanuel, que é necessário que tenhamos uma justiça aqui na Terra, né, na matéria. Por quê? Porque é o que ele fala, muitas vezes quando nós reencarnamos, né, e achamos que aqui tudo é possível, tudo pode, a gente pode sair praticando as mais diversas atitudes, prejudicando, destruindo, magoando, roubando, matando. Então, como o Estado, não é? A organização, ela é necessária e é da vontade de Deus. Nós observamos pela doutrina, os ensinamentos dos espíritos, o quanto a espiritualidade é organizada, o quanto eles trabalham sistematicamente, organizados, refletidos e sempre atentos ao Evangelho, buscando sempre aqueles ensinamentos que trazem a certeza, a segurança do caminhar. E aí, então ele nos fala que a própria necessidade de sobrevivência do Estado, ele já justifica a pena, né? Como seria a nossa vida se não existisse a tranquilidade para que a gente pudesse executar um trabalho, estudar, né? Viver na nossa residência em família, num hospital, fazer um tratamento? Então há essa necessidade. E ele ainda nos mostra que ele fala o seguinte: a criatura não se encontra simplesmente subordinada ao critério dos penólogos do mundo,
caracterizados à conta de cirurgiões eficientes no tratamento ou na extirpação da gangrena social. Então vejamos, a gangrena social, o que seria isto? Gangrena é aquilo que provoca, né, a necrose do tecido humano. Então, essa necrose aí, ele está se falando aí da criminalidade, né, das violações e, obviamente, as violações às leis de Deus. Então, que há essa necessidade. E ele ainda continua. Quanto mais esclarecida a criatura, tanto mais responsável, entregue naturalmente aos arestos da própria consciência, na terra ou fora dela, de todas as vezes que se envolve nos espinheiros da culpa. Então ele nos fala aqui, por que a culpa? Se eu fizer o mal para alguém, a consciência, a nossa consciência, onde está gravada a lei de Deus, ela vai nos apontar, opa, você não poderia ter feito isso, você não deveria. Você fez mal. Porque a lei de Deus, ela está em todos nós, em todas as consciências. Somos filhos do Criador e Ele assim quis. Por quê? Para que não houvesse tribunais que julgassem a gente perante as leis de Deus. O Pai, ele é tão amoroso, ele nos ama tanto, que ele nem admitiu que alguém nos julgasse. Ele não admitiu que isso acontecesse. De tanto amor. Então ele quis que cada um de nós fizéssemos esse trabalho de julgar as nossas atitudes, os nossos sentimentos, os nossos comportamentos, as nossas emoções, tudo aquilo que nos envolve. Então, Emmanuel nos esclarece que quanto mais esclarecida é a criatura, mais o processo de autoaprimoramento, né, de burilamento, onde que ele fala aqui, entregue naturalmente aos arestos da própria consciência. Então a própria pessoa começa o seu trabalho de autodisciplina, de autoburilamento e, por fim, o processo de autolibertação dessas deficiências, dessas dificuldades, onde ela se tornará aquela fortaleza, né, que Jesus ensinou, que está lá no Salmo 23, né? Aquela fortaleza onde nós encontramos nos ensinamentos de Jesus, na humildade, na paciência, na compreensão, no perdão, na alegria de servir, na alegria de aprender. Nós vamos encontrando nesses ensinamentos de virtude a leveza da vida, a tranquilidade, os verdes pastos, onde a gente vai descansar o coração, porque aí nós não estaremos nos envolvendo nos processos, nos espinheiros que Emmanuel diz da culpa. E por que ele fala isto? Porque quando nós vamos estudar os ensinamentos dos guias da humanidade, nós percebemos que a culpa, ela desencadeia todos os tipos de doenças e problemas e deficiências
espirituais, morais e físicas em nós. São os espinheiros da culpa. A consciência culpada, como as leis de Deus estão em nossas consciências, quando nós nos envolvemos em processo de culpa, a consciência acusando, processos íntimos dentro de nós são disparados. E aí começa o adoecimento do espírito, vai se refletindo no perispírito e vai, por fim, chegar ao corpo físico. Então, quando Emmanuel nos fala que quanto mais esclarecido é a criatura, ela se entrega naturalmente, é porque ela entra num processo de compreensão. Compreensão. Então quer dizer que eu vou praticar a caridade? Não é para o meu irmão, não. É para mim. Claro que ele vai ser beneficiado, mas essa caridade que eu vou praticar com amor, com resignação, com esperança, com boa vontade, ela é um treinamento para mim, para conquistar essa virtude maravilhosa que Jesus nos ensinou. Então, quando eu pratico o perdão, eu estou praticando o perdão, eu estou perdoando, é o meu irmão? Também. Mas eu estou perdoando a mim mesmo. Porque quando eu preciso de perdoar, é porque ainda eu tenho orgulho dentro de mim. Quando eu ainda sinto essa necessidade de perdoar, é porque eu ainda tenho orgulho dentro de mim. E ele está ali gritando. Às vezes grita mais alto, às vezes mais baixo. Então aí, quando nós conseguirmos conquistar, né, essa virtude de amar, nós não precisaremos perdoar. Foi o que Gandhi falou. Que ele não perdoava ninguém. Que ele não se sentia ofendido com ninguém. Porque ele desenvolveu o amor dentro dele. Aí o perdão já não é necessário. Porque ninguém vai se sentir prejudicado. Ele vai compreender as leis de Deus e vai saber que cada um responde por seus atos. E aquele que me prejudicou, que tentou me prejudicar, ele, na verdade, prejudicou foi a si mesmo. Ele agravou as dificuldades que ele mesmo terá que superar, mediante um trabalho árduo consigo mesmo, para cultivar, não é, essas virtudes, superando as imperfeições. E Emmanuel continua nos ensinando. Os princípios codificados por Allan Kardec abrem uma nova era para o espírito humano, compelindo-os à auscultação de si mesmos no reajuste dos caminhos traçados por Jesus ao verdadeiro progresso da alma. Então, ele fala aqui para a gente que nós devemos auscultar a nós mesmos. Que é isso? Aquele aparelho do médico, que o médico coloca para ouvir o coração, auscultar. Então ele fala que a gente deve entrar para dentro de nós mesmos, refletir como nós nos comportamos diante de determinadas situações que nós achamos que são, né, coisas horríveis, que são coisas
degradantes, que são humilhações, que são dificuldades, que são tribulações, quando, na verdade, são bênçãos de Deus, não é? Para que nós possamos praticar virtudes. Então ele coloca aqui que através de auscultar a nós mesmos, nós reajustarmos o caminho traçado por Jesus ao verdadeiro progresso da alma. Que caminho é esse? Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele disse que se nós devemos seguir a ele, não é um livro, né, que a gente utiliza como evangelho, né, onde tem ali a biografia do Cristo, todos os ensinamentos que ele trouxe. Ele está pedindo para que a gente tenha ele, o Cristo, como exemplo. E muitas vezes nós não temos o Cristo como exemplo. Nós não usamos ele como parâmetro para medir. Nós usamos a nós mesmos. Então, por isso, essa visão distorcida que nós temos é devido ao orgulho. Ah, eu não gosto dessa vizinha, dessa pessoa, desse meu filho, porque ele tá falando isso de mim. Ele tá falando que eu não sei, que eu não consigo fazer isso direito. Ele está falando que eu ainda não aprendi, eu ainda não sei fazer a comida, eu ainda não sei trabalhar, esse serviço que eu fiz ficou mal feito. Mas aí eu uso a mim mesma. Para mim, meu trabalho está 100%. Tudo que eu faço é ótimo. Tudo que eu falo é maravilhoso. Eu sou excelente. E aí, como a minha visão de mim mesma é distorcida, não é? Porque eu não estou conseguindo me encarar de frente e ver como realmente eu sou. Aí eu preciso do irmão, né, que vai vir e vai praticar ali uma fala grosseira, eu vou me sentir humilhado. Até o momento que eu consegui compreender que o meu exemplo, o meu objetivo de vida é espelhar, é praticar, é viver aquilo que Jesus viveu e me tornar um evangelho, um exemplo do evangelho de Jesus, uma cópia de Jesus, não é? Por quê? Porque aí sim eu vou observar que aquele irmão, ele tem deficiências, mas eu também tenho. Porque eu consegui enxergar nele. O que eu enxergo no outro, eu tenho aquilo em mim. Então, quando nós nos colocamos, né, como foi dito agora há pouco, na condição de aprendiz, de doente da alma, de uma pessoa que está aprendendo com as experiências da vida, nós desenvolvemos a compaixão, a misericórdia, nós desenvolvemos o perdão, a humildade, e aí a gente consegue enxergar o outro como nós mesmos. E aí sim, nós já estamos caminhando, não é? Para desenvolver o quê? Um amor. O amor sublimando aquele amor. Então, Emmanuel continua nos ensinando. O Espiritismo, por isso mesmo, é
o disciplinador de nossa liberdade. Olhem bem. O Espiritismo é o disciplinador da nossa liberdade. É porque ele nos aponta: olha, você não vai fazer isto, você não vai fazer aquilo, você não se comporta assim nem assado. Não. Porque ele trabalha a nossa consciência. Ele trabalha a verdade. Ele nos coloca o esclarecimento. E aí sim a gente começa a conseguir enxergar a gente mesmo, como nós realmente somos. E aí a gente compreende que a justiça divina, ela funciona em nós. Então o que eu faço, ele prejudica a mim. Então eu começo a mudar de comportamento. Eu começo a mudar de atitude. Eu começo a refletir os meus comportamentos, os meus pensamentos. E eu vou me disciplinando, me educando. E por que Deus quis assim? Porque o Pai, ele é tanto amor, tão infinito, que a nossa consciência, nosso entendimento não consegue atingir. É muito pequeno. E o Pai do amor infinito, ele nos conhece. Nós somos de origem divina. E ele sabe que nós podemos. Nós podemos. Então ele nos mostra que nós somos conquistadores da nossa liberdade, a liberdade verdadeira que Jesus nos ensinou. E ele prossegue: não apenas para que tenhamos na terra uma vida social dignificante, mas também para que tenhamos no campo do espírito uma vida individual harmoniosa. São os conflitos. Ele está nos falando aqui que os ensinamentos de Jesus, eles não são só para eu comigo mesma, para que eu possa melhorar comigo mesma, para que eu consiga ser alguém melhor para mim, né? Ser um espírito melhor e, por consequência, ser alguém melhor para a sociedade, para o mundo, para a minha família. Perguntaram para a Madre Teresa o que a pessoa perguntou para ela: o que eu posso fazer para conquistar, né, essa paz, que a gente possa fazer para conquistar a paz no mundo? Ela virou e falou assim: meu filho, vai para sua casa e ama a sua família. Começa dentro do lar. Começa dentro do lar. A paz que eu quero começa em mim. Começa dentro do meu coração, da minha consciência. E por consequência, ela abrange o quê? O mundo, a sociedade. Porque se eu sou bom para mim, se eu consigo dominar os meus impulsos, naturalmente eu vou ser alguém mais pacífico, mais brando, mais humilde na sociedade. E por consequência, cada vez mais teremos um mundo melhor, um mundo mais regenerado, mais tranquilo para viver e para amar, numa sintonia já do mais alto, buscando cada vez mais o aprimoramento, porque ele é infinito, como nos diz Emmanuel. E ele ainda prossegue falando que esta vida, né,
através dessa harmonia, nós vamos conquistar uma vida universal perfeita. Nós vamos atingir a perfeição, se a cada dia nos aprimorarmos. E essa perfeição, através dessa perfeição, claro que uma perfeição que ele diz aqui, não uma perfeição específica, né? Mas uma perfeição que nós conseguimos atingir, porque somos perfectíveis. E ele fala que aí sim nós estaremos de acordo com a eterna justiça e com as leis da eterna justiça elaboradas pelo supremo equilíbrio das leis de Deus. E ele ainda nos mostra que o Espiritismo, ele nos auxilia em duas situações: consolações sublimes, porque nós começamos a compreender que nós não somos vítimas de nada, nós não somos vítimas do mundo nem da vida, que nós somos algozes de nós mesmos, que estamos colhendo o que nós plantamos, que tudo lá fora está certo e que o que está errado somos nós, com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, sentimentos, comportamentos, emoções. Então ele fala que a doutrina, o Espiritismo, ele nos traz consolações sublimes. E ainda também nos traz responsabilidades definidas. Não há uma situação onde a gente vive às escuras, né? Como se diz, um jogo às escuras. Não, tudo é muito claro. E as responsabilidades são definidas, porque agora, com esses conhecimentos que os guias da humanidade trouxeram pela ordem do Divino Messias, nós compreendemos as responsabilidades que atraímos para cada um de nós através da semeadura. E ele ainda fala, para considerar, então, que esses dois benefícios que a doutrina nos traz, que é a consolação sublime e responsabilidades definidas, ele fala que para considerar a reencarnação é um estágio sagrado de recapitulação das nossas experiências e que a doutrina espírita, revivendo o Evangelho do Senhor, é facho resplandecente na estrada evolutiva, ajudando-nos a regenerar o próprio destino para a edificação da felicidade real. Então ele está aqui nos conclamando, né, a compreender que a reencarnação, ela é processo da justiça divina, porque ela nos permite refazer, corrigir, autoeducar as nossas experiências infelizes, onde prejudicamos, onde violamos, onde ferimos, onde mentimos. Então, a reencarnação, ela é a justiça de Deus em nossa vida. E ela é uma bênção da misericórdia. E que ela é um estágio sagrado, de recapitulação de experiências, para que a gente possa reviver o Evangelho do Senhor. E por que reviver? Quantas reencarnações nós já tivemos? Quantas vezes nós estamos estudando e tentando compreender e praticar o Evangelho do Senhor
mas por muitas vezes renitentes, porque a prática não é fácil. A gente fazer silêncio diante de alguém que grita e aponta o dedo na nossa cara e nos humilha, não é fácil. Agora, um silêncio revoltado, não. Um silêncio que a pessoa engole aquilo e põe para dentro para que depois aquele bolor saia com maior intensidade, não. Ele está falando aqui do silêncio, mas do silêncio em oração. Do silêncio em agradecimento a Deus por cada dificuldade. Porque é bênção, é misericórdia divina para o nosso treinamento, para a prática. E aí, nós compreendemos então que a providência divina é esse amor que jorra, que é esse medicamento que às vezes é amargo, mas que traz resultado e cura. Não é? Uma vez viraram para o Chico e falou assim: ô Chico, qual é a virtude, qual que é a diferença? Me ensina a diferença da justiça e da providência divina. Qual que é o maior? Aí o Chico virou para ele e falou assim: olha, meu filho, a providência divina, ela é muito importante, porque é um amparo do Criador para cada um dos seus filhos, né? Então, às vezes a gente está triste, aí chega alguém que não vai nos auxiliar, vai nos consolar, vai falar uma palavrinha, às vezes uma palavrinha, ela nos abre a mente, a gente consegue ver a situação em outro ângulo, né? Foi Jesus que falou: se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Então, ele falou que a providência divina é todo o cuidado do Criador com a criatura. E esse cuidado se manifesta através da própria criatura. Então, Deus age em nós, né? Quando nós auxiliamos alguém, é como se é Deus que está agindo em nós, porque nós estamos agindo em sintonia com os ensinamentos, com as leis de Deus, né? Que nós estamos aqui para quê? Para servir. Foi Jesus que ensinou: eu vim para servir e não para ser servido. Então ele fala que o Criador se manifesta através da criatura e que essa é a providência divina. Quem nunca passou por uma dificuldade, às vezes você está precisando de um dinheiro para pagar uma conta e aquela situação e você não tem, e aí às vezes aparece alguém: opa, faz um serviço aqui para mim, você consegue apurar aquele dinheiro? Ou eu estava te devendo esse valor, eu vim aqui te pagar. Ou um familiar: nossa, aqui, eu estava com isso aqui lá em casa, eu não estou usando, eu queria te dar. Providência divina. E aí ele diz que a providência divina nos auxilia muito, principalmente quando nós desencarnamos e chegamos no plano espiritual. E quando nós chegamos a ser socorridos e chegamos, né, a condição de estar ali numa colônia, a ser socorrido, nós vamos ficando envergonhados de tanto amor e cuidado e respeito e educação que nós recebemos dos amigos espirituais que nos recebem, nos acolhem lá nesses planos da espiritualidade. E aí ele fala que nós começamos a sentir tanta vergonha. O Chico falou assim: nossa, a gente sente tanta vergonha, meu filho. Vergonha daquilo que a gente fez aqui na terra, das nossas
das nossas reencarnações, de todo o mal que a gente praticou, das violações. E aí a gente vai se sentindo tão envergonhado, né, que a gente clama pela justiça. Então, que a justiça está acima da providência divina. Porque quando nós nos sentimos em desconformidade com a nossa consciência, que a nossa consciência aponta o julgamento, não é? Daquilo que nós somos, né? Daquilo que nós fizemos, aí a criatura clama pela justiça divina e por aquela nova oportunidade de reencarnar, estar aqui para recapitular essas experiências, para fazer melhor, para melhorar, para evoluir, para construir o reino de Deus dentro do coração, enchendo ele de virtudes. E aí nós observamos uma situação. O bem é contagiante. O bem é contagiante, porque ele já é bom em si mesmo. Então, quando nós vamos fazer o bem, né? Quando a gente vai ajudar alguém, quando a gente consegue pedir perdão, quando a gente fala baixo, enquanto o outro está gritando. Então, quando a gente vai fazendo bem, a gente vai fazer o bem, você não precisa pensar, planejar, programar. Você vê uma pessoa precisando de comida, você instintivamente, se você quer fazer o bem, você pega um prato de comida e oferece. Você vê uma pessoa caída, instintivamente você já sabe que fazer o bem ali é auxiliar aquela pessoa. Ô meu irmão, me dá a mão aqui, vamos levantar, minha irmã. Agora, para fazer o mal, a pessoa precisa planejar, articular, né? Manipular, pensar como ela vai sair bem naquela situação. Então, por isso que o bem, ele é contagiante. Porque a gente pega aquilo ali, sente bem vendo aquela atitude e você quer fazer também. Mas quando a gente vê o mal, a prática do mal, não é qualquer um que vai se arvorar e vai querer praticar ali também. Eu vi alguém matando, vou lá matar. Eu vi alguém maltratando o pai ou a mãe, escorraçando um pai ou uma mãe, e eu vou lá e vou fazer isso com o meu também. Então, o mal, ele necessita de ser maquinado, planejado, pensado. E ele não causa aderência, adesão de todos. Já o bem, sim. E por que isto? Por causa do livre-arbítrio, que o Pai, na infinita bondade e misericórdia, nos deu esse poder. O poder de escolher. O poder de escolher cada vez melhor para nós mesmos. E assim sendo, ser melhores para os nossos irmãos, para os nossos familiares, para os nossos filhos, para os maridos, para as esposas. E aí, até uma evolução onde que nós compreenderemos realmente que nós somos uma fraternidade universal, não é? Todos filhos de Deus e que estamos aqui para ser feliz, buscar o caminho da felicidade. Então, Jesus, ele nos ensina esse caminho maravilhoso, onde aqui no livro Boa Nova, Jesus conversando com João,
João faz algumas perguntas para ele sobre como ele deveria, né, como ele poderia ser melhor, como ele poderia se melhorar. E aí Jesus fala para ele que cada criatura tem um santuário no próprio espírito, em que a sabedoria e o amor de Deus se manifestam por intermédio das vozes da consciência. Essa lição, a lição 19, Comunhão com Deus, do livro Boa Nova, pelo Espírito Humberto de Campos, e a psicografia de Chico. E aí Jesus ainda fala assim, que no que se refere à comunhão de nossas almas com Deus, porque aqui nesse capítulo, Jesus fala que o objetivo nosso, da nossa vida, é a comunhão com Deus. Porque se a gente consegue essa comunhão, nada nos abala, nada nos prejudica, nada nos entristece, nada nos incomoda, nada nos perturba e nem nos tira do equilíbrio. Então ele fala assim, no que se refere à comunhão de nossas almas com Deus, não me esqueci de recomendar que cada espírito ore no segredo do seu íntimo, no silêncio de suas esperanças e aspirações mais sagradas. É que cada criatura deve estabelecer o seu próprio caminho para o mais alto, erguendo em si mesma o santuário divino da fé e da confiança, onde interprete sempre a vontade de Deus, com respeito ao seu destino. Certa vez, perguntaram para Madre Teresa quando ela reza, o que ela fala para Deus? Aí ela falou assim, nada, meu filho. E quando eu não falo nada, eu só escuto. E aí perguntou para ela também, mas então conta para a gente, a senhora escuta, mas então o que ele fala para a senhora? Aí ela disse, nada, ele só me escuta. Então, nós compreendemos aí nesta fala a comunhão com Deus, a intimidade com Deus. Essa conexão com o mais alto, que é compromisso de cada espírito, cada criatura, cada filho do Altíssimo Criador. E é um caminho que ninguém faz por nós. Cabe a cada um de nós. Aonde Jesus disse, quer vir após mim? Pegue a sua cruz. Veja aí as suas dificuldades, suas limitações e mãos à obra. Comece o trabalho. Me segue. Eu ensinei tudo que vocês precisavam aprender para se tornar como eu. Para se tornar esse evangelho, para vocês se tornarem alguém feliz, completo. Alguém que vai conhecer a felicidade real. É aonde que Jesus aqui nos ensinou. Então aí ele fala, a comunhão da criatura com o Criador é, portanto, um imperativo da existência. Imperativo da existência. E a prece é o luminoso caminho entre o coração humano e o Pai de infinita bondade. Olha só. Então, esse é o nosso dever para conosco, para com Deus,
iluminarmos a nós mesmos, a autoiluminação, esse processo de caminhada para a comunhão com Deus, né? E a prece é o caminho. E a prece é como nós já comentamos agora há pouco. Não é só a gente se colocar perante a Deus e mostrar para Ele o nosso coração e falar assim: Pai, me ajuda, me auxilia nesse momento. Olha, eu sou assim, eu tenho essa dificuldade, eu tenho aquela. Me auxilia a superar, me fortalece quando as situações chegarem. E nós, então, vamos finalizando aqui o trabalho, né, com um exemplo que aconteceu há poucos dias. Eu achei muito interessante. Estava no Uber, indo na casa de uma amiga, e aí entrei dentro do Uber e o rapaz foi muito educado. E eu vi, aí a gente acabou conversando sobre Jesus, ali no decurso do caminho. E quando chegou no final, quando ele chegou ali no ponto de parada, né, que eu ia desembarcar, ele falou assim para mim: ô moça, deixa eu te falar, eu queria te agradecer porque você trouxe para mim a resposta que eu pedi a Deus hoje de manhã. Aí eu fiquei assim impressionado, porque eu não sabia o que eu tinha falado. E aí ele falou que a primeira corrida do dia que ele fez, a passageira distratou ele demais e falou que ele era péssimo motorista e xingou ele de tudo quanto é jeito. E aí, ao final, depois que ela pagou, ele virou para ela e falou assim para ela: ó, que você tem um péssimo dia. E aí, depois que essa passageira saiu, porque ele falou para ela: tem um péssimo dia, que você é muito mal educada. Então, aí ele começou a refletir, pensou assim: gente, mas eu não deveria ter feito isso. Eu deveria ter agido, ficado calado, igual no começo, que eu fiquei calado. Mas então eu vou rezar e vou pedir para Deus para colocar outro passageiro que vai me maltratar e me humilhar, para que eu possa treinar minha atitude diferente. Eu quero silenciar, mas eu vou silenciar agradecendo por aquele ensinamento. Aí eu falei para Deus, falei assim: olha, ou o Senhor coloca isso para mim, ou o Senhor vai colocar uma pessoa que vai falar que realmente eu estava certo. Porque lá fora é assim, você faz o mal, alguém vem e te retruca. Quer praticar o mal também. Então ele já estava se achando sem uma referência ali naquele momento. Será que eu agi certo ou errado? Então, ô Jesus, né, coloca uma outra pessoa para eu praticar, me mostrando que eu deveria praticar mesmo e que eu estava errado como eu agi, ou coloca alguém para me falar que realmente eu estava errado, né, e que eu devo perdoar. E a gente estava conversando dentro do carro sobre perdão. Então foi por isso que ele disse que ele estava me agradecendo, porque foi a resposta que Deus trouxe para ele. Então que a gente possa, né, agradecer a Deus por tudo. Eu agradeço pela oportunidade, que Ele possa nos auxiliar e nos amparar na nossa reconstrução de nós mesmos. Uma boa noite a todos, que Deus nos auxilie.